porque ele bateu no primo, pronto. Esse cara é bom. Esse aí. Se a Globo tá falando que é democrata, não, esse aí é perigo. Perigo. Vai manter o Brasil no buraco. Pô, vamos ler umas perguntas aqui, uns chats também, Bora. Pode ser? Bom, eu já agradecer a galera do Spotify que tá aí com a gente, obrigado por estar ouvindo. Se puder, depois vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, segue aí no Spotify, mas segue a gente também nas outras redes sociais. Valeu a galera do Spotify. E já que a gente tá falando aqui de mudar o país, de fazer algo por esse território maravilhoso, Robertinho, eu tenho aqui um presente pra vocês. Se você sonha em contribuir pro nosso país, tá aí a Guruja. É uma plataforma desenvolvida para ajudar você nos seus estudos. A Guruja é quem mais aprova no Brasil para Receita Estadual e Receita Federal. E agora também acabou de sair um edital, Robertinho, da Polícia Federal. Não, isso eu tenho vontade, hein? Um edital da Polícia Federal com várias vagas. Se você tem vontade de entrar e contribuir para o nosso país, tá aí a Guruja. É uma plataforma que vai avaliar você, vai desenvolver os seus estudos, vai direcionar qual o caminho que você deve estudar, métricas, né? As suas métricas, como que você tá. Onde você tá bem, onde você tá fraco. Até você aprovar. E é quem mais aprova em todos os estados do Brasil. Procura aí. Cara, eles são especialistas em, vamos falar, em concursos de alto nível, com salários acima de 20, 25 mil reais. Você pode mudar o país não só com esse dinheiro não, mano, mas é contribuindo lá de dentro, sabe? Grandes poderes, grandes responsabilidades, hein, Robertinho? É isso aí. O QR Code tá na tela. Se você... Ah, tá embaixo, perdão. O QR Code tá embaixo. Aqui. Tá. Não é porque durante a live inteira o QR Code tá em cima, né, Pedrão? Mas agora o QR Code tá embaixo. Escaneia aí, entra na Guruja pra você conhecer, que vai te ajudar muito. Tá aqui, ó, na alta linguagem. Oi? E tem o link, tá na descrição. Tem o link na descrição. Tem um Isso link aí. na descrição também. Guruja. Vamos lá. Vou pegar aqui as mensagens da Quanto galera. Ele acha ali, galera, se vocês puderem ir lá e votar no IBEST, a gente tá concorrendo no IBEST, hein? Olha isso aí, hein, cara. Podcast Três Irmãos no IBEST, o maior prêmio da internet do mundo. O Márcio Cury mandou aqui no Instagram pra gente quais as pautas que a direita brasileira defende hoje. E se essas pautas são realmente importantes para a maioria da população brasileira. Cara, aí vai... assim, qual as direitas, né? Mas, sei lá, falando do bolsonarismo propriamente dito, a gente tá falando antes de toda essa questão identitária. Então, assim, toda essa gama de diversos pontos, você vai ter a galera jogando contra. Você vai ter questões ligadas, questões financeiras, desde, sei lá, a deputada Júlia Zanata, que está batendo muito na questão do Drex, né, contra impedir aí que você possa utilizar essa moeda para controlar a sociedade como um todo, né, essas moedas digitais dos bancos centrais. Você vai ter parte da direita também avançando para questões ligadas à soberania nacional, ONGs, ativos estratégicos. Tem o próprio projeto de lei do Felipe Barros, que até anunciou semana passada que já tem relator para o projeto, vai ser o André Fernandes. E o Felipe, hoje, ele está comandando a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, o que, por consequência, né, é onde o projeto tramita, então a gente deve ver esse projeto andar em breve. Você vai ter a discussão, obviamente, sempre tentar reduzir a carga tributária a alguma coisa, mas a discussão durante a reforma tributária não tinha número suficiente para conseguir avançar. Obviamente você vai ter alguma coisa ligada ao agronegócio, focado no produtor, propriamente dito. Segurança pública, a turma aí tá com as duas comissões de segurança pública e todo mundo meio que já espera qual é os arcabouços de ideia, né, que vão pautar a lei de termos de segurança pública. Então são nesses pontos aí, né, eu acho que principalmente na questão de segurança pública, ela consegue dialogar bastante aí com a sociedade, na minha concepção, pelo menos, eu acho que o povo aí tá mais alinhado ao pensamento da direita do que da esquerda. Tem os projetos também ligados à questão na área de infraestrutura, o que inclusive foi aprovado durante o governo Bolsonaro, para tentar, né, desenvolver mais outros modais, seja o ferroviário, seja hidroviário, né, cabotagem, etc. E você vai ter essas pautas aí que vão estar, né, no centro da discussão. E aí você vai ter também outros grupos, né, outras áreas discutindo. Por isso que eu estava batendo na tecla. Se você
Porque aí você vai ter que citar projeto por projeto e a partir do projeto você derivar para falar, esse projeto tá ligado a esse tipo de área, né, que faz parte do interesse. Se você tivesse um projeto assim, nosso projeto para 2027 é esse, até para isso ficar mais fácil de explicar para o cidadão comum. Até o cidadão comum nem precisa perguntar para ninguém, ele poder ir no site do partido, dos deputados e ver, cara, eu tô vendo aqui, os caras estão defendendo essa pauta. Galera, tem que aprender isso mesmo, né, cara? Olhar o projeto, porque hoje em dia ninguém apresenta projeto mais. Ele fala assim, pô, aquele lá roubou aquele roubou aquele roubou aquele. Porra, o que você vai fazer? Roubada a gente tá sendo a vida inteira. Dá pra melhorar alguma coisa? Né? Vamos olhar os projetos também, né? E depois cobrar, porque se você souber o que era o projeto do cara, dá pra você cobrar depois. O Isael mandou aqui. Pode ler outra? Quem quer falar? Fala, pode. O seguinte, o projeto é importante, importantíssimo. Mas a pessoa ainda é mais importante que o projeto. Porque, sei lá, vamos supor que uma pessoa que ninguém gosta venha com um projeto perfeito. Uma pessoa com um passado extremamente conturbado. Ninguém vai levar a sério o projeto dela, por melhor que o projeto seja. Entendi. Porque a gente sabe que o cara não vai cumprir. E, independente do projeto, não é porque o projeto é bom que o Congresso também vai lidar com ele e vai lidar do jeito que o pessoal quer. E o mundo também impõe surpresas no dia a dia. Vamos pegar a pandemia, o melhor dos exemplos. Ninguém esperava que uma pandemia fosse surgir. Nenhum projeto ia contemplar algo como aquilo. Então, no final do dia, a pessoa e olhar o grupo político ao redor da pessoa, assim, quem é o grupo político do Ratinho Júnior, quem é o grupo político do Lula, quem é o grupo político de Bolsonaro, quem é o grupo político de Caiado, porque são aquelas pessoas, e você vê como elas pensam, aquilo ali meio que vai ditar os rumos que o país vai tomar. O projeto é uma direção, é para explicar, é para ter ali mais ou menos um plano de onde partir. Mas no dia a dia a coisa é um pouco mais complexa, então eu acho que a força do caráter do homem, do ser humano, da mulher que está ali representando, vai ter um peso maior do que o peso do projeto. Mas obviamente que é importante o projeto, mas olhe muito mais o grupo político e veja se existe, né, uma coerência, existe uma coesão, existe realmente ali uma vontade. Você fala, cara, esses caras eles já construíram alguma coisa, não só são aventureiros ou oportunistas que estão chegando agora. Esse ponto eu acho que merece também ser levado mais em consideração que um projeto. Você acha que se não tivesse tido a pandemia, o Bolsonaro, mesmo brigando com a Globo, com o Congresso, com todo mundo, ele teria sido o melhor presidente que o Brasil já teve? Cara, eu acho que sim. Acho que a pandemia, assim, quanto tempo o povo ficou trancado, na economia fechada, muita coisa acontecendo, fora toda a possibilidade aí de gama. Tem outras coisas que eu acho muito absurdas. Por exemplo, você pode reclamar Bolsonaro de ser insensível em determinados momentos, mas eu acho um absurdo você pegar ele criticando o Mandetta, e aí ele estaria meio que dramatizando a pessoa sem ar. Ele fala, cara, não espere ficar sem ar para ir no médico. A crítica dele é essa. Aí a pessoa desfigura a crítica dele, mente para falar que ele estava fazendo deboche com quem estava sem ar. Onde era o contrário, ele estava falando, pelo amor de Deus, procure o médico antes de faltar ar. Sabe? Isso assim é repetido ad eterno pela esquerda, pela imprensa, né? O genocida, você fala, gente, pelo amor de Deus, sabe? O nível de ódio que vocês têm por uma pessoa, vocês mentem sobre ela e vocês não estão nem para, não pode ser assim, sabe? Vamos ter um mínimo de boa vontade, de honestidade intelectual, não é ter qualquer tipo de crítica. Eu acho que se não fosse isso, meu Deus do céu, não tenho o que falar. Vai falar o quê? A briga mas o Bolsonaro agiu mal demais na pandemia, velho. Mal demais. Não é nem a esquerda que pegou no pé, não. Mas é por isso que eu pergunto, que a pandemia deixou ele travado ali. Sem a pandemia, ele teria tido um outro governo, né? Porque ele teve uma pandemia que... E eu vou te falar assim, eu conheço vários deputados ligados ao Bolsonaro que não tá alinhado com o que você falou que não, sabe, velho? Cada um... Ele agiu tão mal que pessoas ligadas a ele têm opiniões diferentes das suas, assim, sabe? Quem que é? Falou aí. Mas agiu mal em relação ao quê, por exemplo? Você disse. Cara, nos pronunciamentos dele, né? Pô, você pegar a China, ninguém morreu de Covid. Truco. Ninguém morreu de Covid. Truco. Ninguém morreu de Covid na China. Truco. Ninguém. Condado eu não truco, não. É mínimo. Morreu. Morreu.
Mínimo. Truco. Mínimo. Mentira Não, braba. morreu lá. Mentira braba. Morreu, 1.000 pessoas. Truco! Tem 1 bilhão Truco e de meio. novo, rapaz. 1 bilhão Truco e meio. de novo. Não, Vai velho. roubar de outro, Nós ladrão. conversou aqui com o Felipe. Rouba aqui, não, ladrão. velho. O candidato é um truco. Não, você é um truco toda Pelo hora. amor de Deus. O Mentira cara agiu descarada. totalmente diferente. Mentira descarada. Ah, Morreu Pelo amor de 1.000. Deus. Que morreu 1.000 no máximo. Morreu ninguém. Não faz isso não, velho. Teve um período, eu tava conversando com o nome do primo de Michele. Ele não mora mais lá. O filho dele tava lá até esses dias, porque a mulher dele era chinesa. E aí a mulher faleceu e ele continuou morando lá por muito tempo, por conta do filho. Aí ele veio pra cá, o filho tava com 16 anos, meio pra preparar, porque o filho agora veio pra cá, tem, sei lá, 1 ano e meio pra estudar. Mas ele me contando lá, coisa não é como a galera conta. Eu esqueci o nome da cidade, uma cidade de mais ou menos 14 milhões de habitantes. E falou, mano, de fechar tudo mesmo. De quase assim, um vizinho denunciando o outro. Era clima tenso. Fechado. guerra, Sim. Tá entendendo? E aí Os não caras é ninguém. realmente Não é fizeram o bem lockdown. Não, Fizeram o Você sair na lockdown. rua, as câmeras te pegavam. Não, fizeram o lá. lockdown. Mapeava. Mas ninguém morreu. Entendeu? Morreu, mano. Diferente daqui que morreu 700 mil. Aqui morreu 700 Tô mil. rindo do tanque que você tá falando Morreu. bobagem. Não, tá? não. Você falar que ninguém E morreu. o oxigênio da Amazônia? Da Não. Amazônia? Não, Hã? aqui tá tudo errado. Agora você querer justificar o erro de um com o erro do outro, não melhora Não, nada, não. Falar que na China não Estão morreu? perguntando Na aonde. China não morreu? Não, perguntou Opa. aonde que o Bolsonaro Opa. falhou. Pra mim, o Bolsonaro falhou pra caralho. Não, na aí você pandemia. vem trazer dados aqui que na Falhou China pra não morreu caralho. nenhuma Mas, pessoa. a gente vai ter que ir olhando caso a caso. Eu não lembro como começou a confusão da Amazônia e da falta de oxigênio. Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Rapaz, o vou Pazuello saber. errou logística, velho. O Pazuello errou logística. Teve uma independência não dos lembro como foi isso governadores daí. nessa hora aí, Eu não lembro de como começou esse caso aí pra poder Então, pra não- gente não rebater. foi quando Eu lembro teve a que na Amazônia, independência o dos governo, governadores, em sua ou quê? defesa, eles apontam para a logística de levar o oxigênio para lá. Isso eles pontuam bastante. Mas como começou o problema, pode realmente ser um problema. Pode realmente ser um problema. Pode realmente ter sido uma falha gigantesca. Eu não lembro do início desse caso aí. Eu realmente não lembro do início desse caso. Agora, por exemplo, todos esses problemas, nada disso foi culpa de governador? Nada disso é culpa de prefeito. Tudo foi a culpa de tudo isso daí no final do dia foi culpa de Bolsonaro. Aí você fala, pô, mas peraí, durante até a questão da pandemia, não teve diversas decisões da próprio judiciário, tirando as prerrogativas do presidente da República, do que ele podia ou não podia fazer, e transmitindo essas prerrogativas para os estados, tanto que diversos estados tiveram posicionamentos diferentes, um fechava tudo, outro fechava metade, outro fazia isso, outro fazia aquilo, outro. Então, se era para fazer lockdown ou não, no final do dia, essas decisões couberam aos estados, não à mas federação. na omissão do executivo, o judiciário teve que agir. Mas a O omissão executivo foi omisso, porque aí o judiciário Mas falou o assim, não, eu vou agir. Então, como a gente não tem um presidente pra falar o que tem que fazer, a gente sequer tinha um ministro da saúde, porque trocava um da noite pro dia, não, então vamos deixar cada estado, cada prefeito resolver, que também foi uma merda. Que também foi um grande causador de problema. Que aí você tinha que trocar pessoas, pegava de um estado, mandava pro outro, e aí você pegava uma cepa daqui e levava pra lá, que inclusive foi algo que aconteceu em Manaus. Olha a diferença. Vou trazer um exemplo aqui da Austrália. Você tá pegando essa situação assim, o presidente foi omisso. Era pra fazer o que? Era pra fechar tudo? Era fechar tudo, não ia... No Brasil, como funciona, não ia resolver. Primeiro, a quantidade de gente que trafega no Brasil é gigantesca, até de aeroporto. E a coisa no Brasil já tinha entrado já desde o início. O Brasil realmente foi um polo desde o início. Fora as fronteiras por terra. Aqui na Austrália, fechar tudo funciona. Por quê? Porque a Austrália é uma ilha. A Austrália tem uma população de 25 milhões de habitantes. O que a Austrália fez quando começou? Fechou tudo. Ninguém entra. Só entra cidadão e quando entrar tem que ficar 14 dias. Porque a Austrália queria manter zero transmissão. O meu estado aqui, pra você ter ideia, ele se fechou para outros estados. O que foi um caos para quem precisava trafegar entre estados, mas para quem estava aqui dentro, não fechou nada, não usamos máscara, tivemos a vida normal. Agora, se você tivesse num trabalho, numa profissão, que você precisasse, né, viajar de um lado para o outro, aí você estava lascado. A sua vida está afetada. Então, assim, a solução que aplicaram na Austrália não funciona para o Brasil. Na Suécia, em alguns lugares, acho que o pessoal também não fechou nada.
Mas lá, como é a saúde? Como é, sei lá, a própria habitação das pessoas? Tem esgoto a céu aberto? É condição insalubre? O pessoal se alimenta bem? O pessoal se está saudável? É diferente. Então você pegar uma situação como essa, tentar falar assim, no Brasil, não era só fechar tudo no Brasil. Quantas pessoas hoje vivem e dependem do mercado informal? Teve gente que era 100% favorável a fechar tudo. Aí você olha o cara, né, tem alguns milhões investidos na Selic, ganhando 30, 40 mil reais por mês sentado no sofá, né, mora numa cobertura de 600 metros quadrados, então fecha tudo. E o cara que precisa acordar de manhã cedo para vender água, porque ele vende água, é como ele tira o sustento dele, 2, 3 mil reais no final do mês. Ele vai ver de que ele não tem nenhum tipo de reserva. As contas continuam chegando. Assim, eu acho que é muito simples a gente falar, o presidente, nação, não fez o que tinha que fazer, mas até hoje ninguém sabe o que tinha que fazer. Ninguém sabe o que tinha que fazer. É que ninguém sabe o que tinha que fazer. Aí vem com o papo, não sei o que, mas vacina não se comprou. Cara, a primeira vacina foi dada, acho, em dezembro de 2022. Em janeiro já estava se aplicando no Brasil. E antes, a mesma vacina que foi aplicada em dezembro, o Brasil até fazia parte lá do consórcio que tinha assinado para o desenvolvimento e depois para a aplicação dela, que foi a primeira foi a AstraZeneca, lá no Reino Unido. Isso teve, tá lá, factualmente falando. Assim, não fez isso, fez aquilo outro, para mim isso acaba muito mais sendo jogar para a torcida. Aí, beleza também, vida que segue, não tô aqui para ser 100% advogado de Bolsonaro, mas eu acho que impede de tentar entender realmente o que aconteceu e todos os absurdos. Não sei se tu lembra de um Globo, não é Globo Repórter, mas aquela série da Globo que ele meio que faz tipo uma série, o pessoal indo no meio da rua pra ver quem tava aberto e lascando multa no povo. Gente que tava abrindo comércio, a polícia lá, né, e toma e gravata, a pessoa no meio da praça, aquele caso clássico do pessoal na praia, e a polícia prendendo gente na praia, sabe? Pelo amor de Deus. Cara, era fazer o quê que o pessoal quisesse? Ficar todo mundo trancado em casa por 15 dias. Ó, o Newton Dantas mandou aqui, mesmo. inclusive agradecer pela informação do Newton. Ele falou aqui, ó, a China registrou oficialmente 5.272 mortes por Covid-19. 5.272, né, Pedro? Mandou a informação certa, eu acho. Acho que é só 5 mil. Ele pegou e mesmo. mandou aqui, ó. Não, acho que às vezes não deu nem 5 mil. Não, lá não morreu ninguém, né? 5.272. Não foi pouco. Quase ninguém, assim. O Felipe, Felipe, não, nosso amigo. O número é desconsiderável. Felipe, nosso amigo, tava lá, por exemplo, e não viu ninguém. Ele não conhece ninguém que morreu. Mano, deixa eu te falar. Aqui eu conheço conheço gente pra caramba. Eu não vi ninguém. Nossa. Quem que você viu? Quem que você viu que morreu? Nossa. Não, você senhora. viu? Me fala, eu não vi, ué. Eu não vi, eu sou igual o Felipe, eu não vi. Não, vamos mudar de assunto. Você não viu eu sou ninguém. igualzinho o Felipe, eu não vi. Ainda mais você que vai nos velórios, tudo lá, você não viu ninguém. Rapaz, não vi ninguém. Nossa senhora, rapaz. Que é isso aí? Até o Pedrão tá Se o falando Felipe aqui, não ué. viu, por que eu tenho que ver, velho? Que isso, rapaz? Que isso? Você é mais amigo do Felipe do que meu? Rapaz do céu. O Felipe não viu ninguém, nem eu, pô. Uhum. Eu não fui, eu não podia sair, eu tava trancado mas aqui. Todo dia a gente tava junto lá, todo dia. Nós tava notícia de um que morreu, velho. Você mesmo ficou ruim, você quase morreu. Você quase morreu, filho da puta. Você quase morreu, você ficou ruim pra caralho. Você ficou ruim pra caralho. Eu tenho áudio aqui, ó, do seu irmão chorando que você ia morrer. Filho da puta. Quase morreu, velho. Tem áudio do seu irmão chorando, tem áudio da sua mulher chorando aqui, ó. Meu marido ia morrer. Você tava ruim pra caralho. Sabe a história do Tolkien no Tomás? Foi isso comigo. Deu um Tolkien no Tomás. É essa. Bolsonaro. Quase morreu. Por culpa de Bolsonaro. Se o Robertinho morre, é culpa do Bolsonaro, velho. É culpa do Bolsonaro. Agiu errado. Agiu errado. Tá vendo? Mas, mano, pega uma mentirada lá da China e acho que é tudo verdade. O dia que eu for lá na China, eu vou descobrir verdade sobre isso. Deixa eu ler as perguntas, senão nós não saímos daqui, não. Mudou o assunto aí, seu covarde. 2018, o Bolsonaro foi eleito para acabar com o sistema. Hoje ele tá com Valdemar, Kassab, Temer, Tarcísio, Centrão. Bolsonaro vai combater o sistema em 2026 se ele for eleito? Cara, Bolsonaro, se você pega o governo dele, combateu o sistema, ele fez diversas coisas que contrariaram. É só ver o que saía na imprensa, o tratamento que ele recebeu da Globo, o tratamento que ele recebeu do judiciário. Como é que uma pessoa do sistema é tão maltratada dessa forma? Sabe, é uma incoerência isso daí.
Aí vem com esse papo, vai com o Valdemar, com o Kassab. É pra ir com quem, então? É muito fácil falar, ele tá no colo do Kassab. Aí ele vai pro União Brasil, aí está com o Ciro Nogueira e o Rueda. Aí vai pro União Brasil, o PMDB está com o Temer. Aí vai pro PSD, está com o Kassab. Aí vai pro Republicano, olha, está com o colo do Marcos Pereira, que é do partido do Hugo Mota. Vai pra onde? Sabe, as pessoas têm que olhar pro problema e olhar também pro mundo real. Irmão, o mundo real é o seguinte, ou você disputa por um partido ou você não disputa. Você tem que estar afiliado a um partido. Dentro dos partidos que tem hoje no Brasil, os partidos são esses. Tem os da esquerda, que eu acho que não vai ter espaço nenhum para Bolsonaro, e tem os do Centrão. E tem um partido novo que odeia a Bolsonaro e odeia desde sempre. Inclusive o presidente atual do Partido Novo pediu impeachment de Bolsonaro. A turma do Partido Novo varre isso para debaixo do tapete, né? E colocar lá o cabo eleitoral dele, Dallagnol, que é a clássica frase do Temos que descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Assim, o cara quer o quê? Quer combater o sistema como? Vamos pegar em armas? O quê? Qual é o papo? Assim, é o papo do ressentido. No final do dia é o papo do ressentido. Ai, com o Valdemar tá, irmão. E aí, por qual o caminho? Por onde vocês querem ir? Ah, vocês acham, olha só, um partido, ainda que tenha assinaturas, e precisa depois, né, passar por todo o trâmite do TSE. E se você tem um partido, você vê que o Brasil hoje no partido, o próprio PL tá aí, né, já teve aí sobre... Ainda tá naquela vai, não vai no judiciário. Tem gente que acha que o PL deveria ser banido. Veja o que está se fazendo com a AfD na Alemanha. O pessoal defende abertamente que se faça o mesmo com o PL, com a extrema-direita. O Pedro Doria, que até o Armínio Fraga, um sócio dele lá no canal meio, ele defende isso abertamente. Abertamente. Assim, era o que era criar um partido, né? Realmente era só criar um partido, né? Ia tudo funcionar da forma mais democrática possível. Você ia criar um partido. O TSE, obviamente, ia tratar com muita justiça, né? A gente ia começar por baixo. Sabe, assim, esse papo aí no final do dia não vai para lugar nenhum. Bolsonaro está com o Kassab. Tava mesmo. Qual foi a última conversa de Bolsonaro no Kassab, que a própria imprensa relatou? Tava com o Kassab para discutir sobre a anistia. Porque a anistia é votada pelo Congresso. Não vai conversar com o Congresso? Vai resolver como, então? São 257 votos na Câmara, 41 no Senado. Vai fazer como? Vai fazer como? Velho, vai fazer como? O que é que o pessoal espera, o pessoal aí? Assim, vocês me apresentam em termos reais, levando em consideração os números, o que é que deveria ser feito para combater o sistema, mostrando aí como o Bolsonaro não está fazendo isso, e aí eu vou levar 100% a sério o argumento de vocês e vou abraçar a crítica. Vai ser mais uma das críticas, né, que eu tento trazer, né, em termos de autocrítica para a própria direita. Boa. Forte. O camarada Capivara mandou aqui: Kim Paim aceitaria debater com algum comunista que tá em alta nos debates? Se sim, quem? Se não, por quê? Cara, eu não debato com ninguém porque, primeiro, eu acho que debate não leva a lugar nenhum no final do dia. Eu não tenho nenhum ponto que eu quero provar o meu ponto. O que eu gosto de fazer e o que eu me predisponho a fazer é contar o que está acontecendo. Eu tento ser o mais imparcial possível. Quem assiste meu canal vê, ó, eu falo, eu mostro, eu tento ao máximo só trazer notícia da imprensa e o tweet oficial da pessoa. Ou seja, o Lula falou uma coisa no tweet oficial dele, aqui, ó, que o Lula disse. Aqui, ó, ele mesmo postou na conta dele. O Messias, pessoas assim, aqui, ó, a mesma pessoa falou. Eu não fico trazendo notícia da Gazeta do Povo, Revista Oeste, nenhum blog. Não, aqui, ó. Tudo da imprensa, né, coisa que a Globo está falando, tá aqui, ó. E quando não é isso, meus dossiês históricos estão lá na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, tá ali, vai lá. Você vai ter acesso ao mesmo documento que eu estou tendo na íntegra e a gente está comentando. Então, meu interesse é noticiar. E tentar ser honesto, minimamente honesto no que eu falo. Você pode discordar de mim, mas pelo menos ele está falando com base em alguma coisa. A conclusão dele eu discordo. Mas ele está tentando minimamente ser honesto. Olha, ele está ali. Eu trago em meus vídeos, eu desafio qualquer um a fazer um levantamento estatístico. Vai encontrar mais tweets de análises, até do governo Lula, da esquerda, do que de da direita. Até de gente famosa que está rodando os debates, que participa do Twitter. Tu vai encontrar muito tweet do José Manuel. Eu levo o tweet do meu companheiro Decache, Mauro Lopes, que trabalha com o José Manuel, Ruizão, lá do PCO, o próprio PCO, meu companheiro Leonardo Atush, né? Eu chamo os caras de amigos, os caras não gostam, os caras ficam falando que a gente não é amigo não, porque se eles assumirem que nós somos amigos, a esquerda cancela eles.
Aí eu falo que a gente é a tropa, pelo povo. Então eu comento lá, esse é o meu interesse no final do dia. Então assim, cara, eu vou debater o quê? Se um comunista quiser sentar comigo pra gente debater sobre algum assunto específico que eu tô abordando e a gente tentar aprofundar sobre o assunto, beleza, numa boa, vamos ali. Tá interessado em falar sobre o que aconteceu nos anos 60, comentando muito sobre isso recentemente, pô, vamos falar, vamos trazer isso, vamos falar das suas famílias, vamos falar dos bancos, vamos falar do histórico do Brasil, histórico dos partidos, tenho total interesse. Legal. Vamos falar sobre os arquivos do Lula, lá no SNI, né, a visita dele em 89, lá no Peter Bell, não era mais Fundação Ford, era Diálogo Interamericano, o que o Lula foi fazer lá. Se eles quiserem falar sobre isso, a gente pode falar à vontade. Você já pensou fazer um dossiê da primeira-dama? Da Janja? É. Não tem informação sobre ela. Você vai achar uma coisa ou outra assim na imprensa, não né? muita coisa, mas né? não vai ter assim fonte mesmo, né? Porque o Lula tem muito tempo aí, né? O menino do Golbery, criado pelo Golbery, então tá aí. A esquerda, a Cia gosta. Eu já ouvi falar que quem pesquisa o nome dela no Wikipedia tem milhares de mudanças ali, edições ali. Que não... A galera não deixa colocar muita informação dela no Wikipedia, não. Não sei se você já viu isso aí. Não, com certeza deve ter, porque o Wikipedia você pode ir alterando, né? Conforme o tempo vai passando. Tem que esperar aí os anos passarem, daqui a uns 10, 20 anos. Aí dá pra sair alguma coisa. Desclassificado alguns documentos, né? E entrar no Arquivo Nacional, e aí você entrar lá no Arquivo Nacional, pesquisar, ver o que você acha, algum levantamento, né? Viagens que foram feitas para fazer o quê, falar o quê. Coisa que hoje a gente consegue ter acesso do passado, né? Vai esperar esse tempo chegar pro dia de hoje. Boa. O Rui Bezerra mandou aqui: sou católico e a Igreja Católica condena o socialismo e o liberalismo. Bolsonaro, durante o seu governo, combateu ambos os lados. Então é Bolsonaro 2026. Ou Eduardo Bolsonaro presidente. Beleza. O Bezerra mandou aqui 34 bilhões para os artistas. 3,5 bilhões para blogueiros de esquerda. Aí também tem jornalistas na folha de pagamento. Aí fica difícil criticar o PT. Você falou assim, fulano de tal mandou aqui 34 bio, o cara mandou dinheiro pra caralho. Não, foi o comentário dele aqui. Foi o comentário dele. Você viu o que o ICL fez do Silas Malafaia? Dois podcasts falando do Silas Malafaia? Não vi, não. Parece que tá pegando fogo aí essas informações do podcast, viu? Vou dar uma olhada. Tem um negócio que estou pra ler do ICL, que é um levantamento que eles fizeram da Folha durante a ditadura. Mas ainda não parei pra ler com calma. Eu não vi isso do Silas Malafaia, não. Inclusive tô tentando conversar com esse cara. Acompanho. Eu acho ICL muito, muito parcial pro Lula. Eu prefiro ver logo a 247 do que o ICL, que é uma versão mais raiz. Sabe, pra ver a esquerda, eu prefiro ver quem tá falando mal do Lula, não quem tá lambendo ele. Mano, tá lambendo o Lula. A informação não... Acho que vai ter alguma coisa errada aí. No comecinho do podcast tem o Silas Malafaia elogiando o Lula. Provável mesmo. Mas isso quando?